Gente, eu tô aqui com o Josival Pereira. Tudo bem, Josival? Uma honra ter você junto com a gente aqui no Povo na TV. A honra é nossa. Seja bem-vindo. Tá. Gente, enquanto os grupos que estão ali contrariados em relação aos resultados das eleições presidenciais, o resultado da eleição, seguem protestando e o Ministério Público Federal na Paraíba orientou as forças de segurança a ficarem atentas após possíveis crimes que os manifestantes podem cometer. Ontem, durante essas manifestações, um desses protestos, a gente mostrou que teve uma confusão. O repórter Charles Moraes tem uma reportagem completa sobre essa situação que você está vendo no vídeo agora. Passou pela Epitácio Pessoa na quarta-feira à noite e enfrentou dificuldade no trânsito. O protesto gerou lentidão na via, uma das principais da cidade. Essa motorista se arriscou ao cruzar o movimento com o carro adesivado em apoio ao Lula, sendo hostilizada. Este vídeo mostra o momento em que ela é cercada pelos bolsonaristas. Manifestantes batem no veículo e depredam o para-brisa. A motorista foi detida pela polícia militar, que informou que 2 pessoas foram atingidas pelo carro no momento do tumulto. Ainda segundo a PM, a motorista apresentava sinais de embriaguez e inicialmente se recusou a fazer o teste do bafômetro. A princípio lhe foi ofertado o teste, certo? Mas ela recusou-se. A se submeter ao teste de alcoolemia. Ela informou que não bebeu, certo? Foi perguntado a ela se ela tinha consumido bebida alcoólica, ela disse que não bebeu, certo? E foi feita a recusa. Mediante disso, o CTB manda fazer o termo de constatação da capacidade de alteração psicomotora. E foi constatado sinais de alteração da capacidade psicomotora. O advogado dos manifestantes envolvidos no suposto atropelamento reafirma que a motorista estaria com sinais de embriaguez e que a reação dela diante do protesto configura tentativa de homicídio. Ela está embriagada, sim. Ela passou por cima de 3 pessoas, inclusive de criança que estava no momento. E aí ela vem dizer, o advogado vem dizer que não estava embriagada, estava assim, a tentativa de homicídio. Passou por cima de várias pessoas, inclusive só foi 3 e criança no meio. Aí isso não é de aceitar esse tipo de atitude. O advogado da condutora rebate as acusações. Alega que a polícia fez o teste clínico, mas posteriormente teria se recusado a submeter a motorista ao teste do bafômetro. O artigo 306, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, salvo o melhor juízo, diz que mesmo se você fizer o teste, você tem direito a fazer uma contraprova. O que aconteceu? A gente compreende que não foi questão de acidente de trânsito, porque compreende que tem algumas supostas agressões antes, que isso será ferido pela autoridade policial. No primeiro momento ela disse, eu não vou fazer porque não compete à polícia de trânsito. Tudo bem. Ele fez um teste clínico subjetivo e disse que ela estava com a voz alterada. Ela disse, eu não estava. E, portanto, agora eu quero fazer o teste do bafômetro. O policial simplesmente recusou-se a fazer o teste do bafômetro e por um acaso eu filmei isso, indaguei o policial por que ele estava se recusando. Ele simplesmente falou que porque ela já tinha se recusado. Ora, se ela pode inclusive fazer uma contraprova, eu me pergunto por que um agente de segurança negou-se a fazer o teste nela, o famigerado teste do bafômetro. Na manhã desta quinta-feira, o protesto perdeu força. Menos de 30 manifestantes estavam na Epitácio Pessoa. Eles ocuparam as calçadas e o canteiro central. A Polícia Militar manteve o policiamento no local. Do Supremo Tribunal Federal, que determina a imediata desobstrução das vias. A Polícia Militar está atenta para que as vias permaneçam desobstruídas, o trânsito livre, de maneira que a gente consiga dar cumprimento a essa determinação judicial, garantindo o direito de ir e vir, bem como o direito de manifestação, mas de forma ordeira e tranquila. O Ministério Público Federal na Paraíba orienta os órgãos de segurança que apurem possíveis crimes durante os protestos. O procurador alerta aos manifestantes sobre o que não é permitido nos movimentos e reforça a população que denuncie em caso de crimes. É possível você viver o seu luto e externar o seu luto na rua, a sua insatisfação, porque o resultado não lhe foi o que você esperava? Sim. O que é que não é possível? Não é possível você cometer crimes
E muitos desses crimes que às vezes acontecem em movimentos coletivos, a polícia já lida no dia a dia, seja uma resistência, seja a ordem legal, seja um dano ao patrimônio público, mas existem tipos penais, ou seja, crimes mais recentes, como os da Lei de Segurança Nacional, criados em setembro do ano passado, e que constituem crime, por exemplo, dar golpe de Estado, dar golpe militar. E você defender golpe de Estado, defender golpe militar, defender a destituição do Supremo Tribunal Federal, do TSE, do Congresso Nacional, mesmo do Executivo, é a mesma coisa que você defender um outro crime, como um estupro ou um assassinato. Isso se chama incitação ao crime, está previsto no Código Penal. E o que nós orientamos à polícia é que conduzam essas pessoas a uma autoridade policial para que elas sejam identificadas, autuadas e tomadas as providências penais cabíveis. A orientação que nós fizemos para a Polícia Militar, para se deparando com esses crimes, levar a pessoa a uma autoridade policial para adotar as providências, nós fazemos para você que está em casa. Se deparando com publicações que incitam golpe militar, incitam destituição de poderes, incitam a subversão da ordem para afetar a democracia, nós precisamos entender que a democracia tem que ter a sua salvaguarda, porque senão ela não existe. E a salvaguarda é exatamente considerar crime ataques a ela. Então, quem comete esses crimes também em redes sociais, deve, as pessoas terem conhecimento, deve identificar e denunciar no site do Ministério Público Federal para que as providências sejam adotadas. Bom, nesse caso, as denúncias podem ser feitas no site do Ministério Público Federal, MPF, MPBR, ou então mpf.mp.br, ou então pelo telefone 991080933. É muito importante que você tenha a consciência do que pode e o que não pode no momento como esse. Josival Pereira, de que maneira esses protestos respingam no meio político? Como é que a classe política está vendo esse tipo de manifestação? Depende do lado que você esteja. Eu tenho acompanhado, por exemplo, o deputado Valber Virgulino, ele termina estimulando, de certa forma, as manifestações. Ele está do lado do presidente derrotado, o presidente Bolsonaro, que tem se esforçado para pedir para as pessoas desobstruírem as rodovias, deixar o direito de ir e vir, mas tem estimulado, de certa forma, as outras manifestações. Então, esse é um lado que, de certa forma, no meu entendimento, até agora, tem estimulado, de certa forma, as manifestações. Valber falou hoje sobre não obstruir BR, mas obstruir avenidas é a mesma coisa que obstruir uma BR e até na zona urbana. Então, o que é que acontece? Aí o procurador da República, ele diz claramente que hoje é crime, quer dizer, não é só a história o direito de manifestação. Todo mundo tem o direito de manifestação, mas não é só o direito de manifestação. O direito de manifestação contra o quê? Contra, afinal, e aí, você, por exemplo, pedir que uma eleição legítima, até agora reconhecida, seja anulada, para então manter um regime militar ou manter o ex-presidente no poder, isso é crime, tá? Disse aí o procurador, está na Constituição Federal, se eu não me engano, o artigo 359L, que é um artigo novo que veio da regulamentação. Então, é o objetivo do protesto que é crime. Agora, as pessoas têm direito de se manifestar e poderia até, claro, fazer as manifestações também não ferindo o direito de ir e vir. Esse direito de ir e vir já está causando muitos transtornos, muitos prejuízos, e me parece que essa é a preocupação principal do presidente Bolsonaro quando ele fez ontem um apelo para que as pessoas deixem as rodovias. Por quê? Porque está causando desabastimento, pessoas estão deixando de ir aos hospitais e é um problema na economia que cria uma grave crise na economia, e é possível que o desabastimento crie, desabastimento de gasolina, desabastimento, por exemplo, de ração para os criadores de animais lá em Santa Catarina e no Paraná. Quer dizer, se criar uma crise na economia, isso vai piorar ou vai criar um problema para a imagem do presidente Bolsonaro, que deixaria o governo, então, numa situação bastante crítica, com a imagem arranhada. Por isso que ele está se apressando em impedir que as pessoas deixem as rodovias. Mas está, de certa forma, estimulando as outras manifestações, o que é menos mal. Mas me parece que o movimento está arrefecendo. No final da manhã de hoje, eu já dei uma olhada e só tem interdições em 10 estados. Ontem eram em mais de 20, hoje só tem 10 estados. Claro que é preciso esperar até o final do dia. Mas é isso, as manifestações elas são ilegais. É isso que tem dito, e me parece que as pessoas precisam compreender que o processo democrático é assim, você não pode impor sua vontade. Se você perdeu as eleições, seja por qualquer quantidade de votos, você tem que esperar a próxima eleição. E parece que o presidente Bolsonaro já está um pouco cuidando disso. Hoje já saiu uma notícia que
ele vai trabalhar já em favor dos seus aliados nas eleições de 2024, porque as eleições municipais é assim, a vida vai continuar, a vida democrática, a democracia se fortalece assim. Agora, não pode, esse tipo de incidente que houve aqui, por exemplo, colocou muita gente em risco. E eu fico assim meio abestalhado como é que o advogado dos manifestantes diz assim, tinha criança. Como é que tinha criança à noite numa manifestação correndo risco? O pai, ao levar uma criança para uma manifestação dessa, ele corre o risco, inclusive, de perder a guarda do filho. São coisas assim que não pode acontecer, assim como ninguém do PT tem o direito, ou ninguém que votou no tem o direito de passar por cima de ninguém ou de colocar, tem que ter a paciência ou evite, assim como, claro, os manifestantes não podem provocar os que estão passando. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje o Pedro Cunha Lima chamou a imprensa para um pronunciamento. Foi uma coletiva e tal. Qual o resultado disso, hein? Como é que foi essa coletiva? Pedro fez uma coletiva para agradecer os votos. Foi isso que ele fez. Só isso? Eu até pensei que ia ter mais. Mas Pedro disse que não sabia exatamente o que é que ia fazer da política, como é que ia continuar, o seu futuro político ainda vai ser muito discutido. Não disse isso, mas agradeceu os votos e tirou uma boa votação. Pedro manteve a família Cunha Lima na disputa, no protagonismo da política da Paraíba. A família Cunha Lima que disputa eleições com o candidato na chapa majoritária desde 1990. Então, Pedro manteve ali. Quem lidera a oposição é a família Cunha Lima. Agora, o próprio Pedro disse que não sabia o que fazer. Diz que agradeceu os votos e uma certeza disso. Diz que ele transmitiu na entrevista que vai fiscalizar a aplicação dos recursos da educação aqui na Paraíba. A nossa querida Anne Gomes falou com ele. Vamos ouvir. Ao lado do deputado Pedro Cunha Lima, essa entrevista coletiva acabou de ser concluída. Se a gente pudesse resumir aqui, um agradecimento aos eleitores, um agradecimento a todos que estiveram juntos, os que venceram, os que também não venceram. Enfim, falas muito expressivas. Pedro também desejou sorte ao governador João, que vai seguir com esse projeto a partir de janeiro. Se pudesse ser resumida essa sua fala para o povo da TV Tambaú, o que você diria para os paraibanos nesse momento, Pedro? Você fez muito bem esse papel. É um agradecimento muito sincero a todos que construíram conosco essa caminhada, uma caminhada bonita. Eu guardo com carinho aquilo que a gente pôde construir ao longo desse processo. Dediquei o meu melhor. Entreguei tudo que havia em mim para oferecer à Paraíba o nosso sonho. Eu gosto de sonhar. E desejo que o governo dê certo, por isso que cumprimento o governador João Azevedo, quero que as coisas aconteçam para que a gente possa viver dias melhores e dizer que uma semente foi plantada, as nossas ideias tiveram apelo, mostraram força, a nossa verdade teve um alcance que não pode ser menosprezado, essa é a mensagem final de toda essa caminhada que terá seu curso, né? Segue a caminhada, segue esse processo, a gente tem um papel a cumprir e vamos cumprir com esse papel. São muitos os caminhos a partir de agora, você não tem ainda uma definição para o futuro, você também deixou isso aqui claro na sua fala, mas uma coisa você deixou aí já destacada, que vai ser um fiscalizador de tudo, mas especialmente da educação. A educação está na minha alma, é minha paixão, é a ferramenta de transformação social que eu vejo com mais clareza e que infelizmente a gente não consegue trabalhar para que ela tenha o alcance que ela deve ter. Cada criança que nasce é um talento para a humanidade, basta dar uma educação de qualidade que a gente vai ter um projeto de vida bonito ali. Então eu dizia que ia fazer o governo da educação, talvez agora eu vá fazer a oposição da educação, né, para que as escolas sejam reformadas, né, para que os alunos recebam a aprendizagem. Eu ainda não sei o que vou fazer da vida, essa é a verdade, ainda vou pensar aí 2 meses para saber onde me encontro, mas eu tenho essa ligação muito forte com a educação, então eu não me vejo sem ter algo em educação acontecendo na minha vida, por isso que já deixo claro desde já, haverá uma fiscalização, uma cobrança muito intensa na área da educação.
Pedro, muito obrigada pela entrevista, parabéns pela sua atuação política, desejamos sorte. E para finalizar, só dizer a você que todo o resultado, né, dessa coletiva de imprensa, com todos os bastidores da política, você encontra no blog de Josival Pereira e também no blog do Jornal da Manhã, no nosso portal t5.com.br. Volto contigo. Obrigado, Anny. Agora vem cá, Josival. Agora mais ou menos o que eu disse, né? Só que eu acho que acrescentou alguma questão aí, foi ele deixou entender que vai continuar nessa disputa estadual. Quando ele disse, foi plantada uma semente, joguei as ideias e tal, vou voltar. Ele plantou a semente, se ele plantou a semente, ele vai querer voltar para colher. Não duvide, não duvide. E ele foi muito bem votado, o resultado foi muito bom para ele, mesmo não tendo sido eleito. Agora vem cá, o João Azevedo e o Cícero Lucena, eles estão de férias, é isso? João Azevedo, assim como todo candidato que se elege, ele quer descansar uma semana, quer fugir, porque uma campanha eleitoral é uma maratona realmente extenuante, cansativa. Você entra numa campanha eleitoral, você não tem hora para nada. Então, João Azevedo tirou férias ontem, 15 dias, passou o governo e foi interessante para a vice-governadora Lígia Feliciano, porque durante a campanha eleitoral, num primeiro momento, João até que romperam ali relações com Lígia Feliciano, mas na reta final da campanha do segundo turno eles se juntaram novamente e houve uma passagem de governo muito amistosa para Lígia Feliciano e ela está no governo. João passa 15 dias fora, deve passar por Brasília esses 2 ou 3 dias e depois então deve se encaminhar realmente para um período de férias. E Cícero Lucena aproveitou também e tirou também um período de férias, passando o governo para o vice-prefeito Léo Bezerra, vai descansar também. Tem que se aguardar agora e depois, provavelmente do dia 20 de novembro, é que o governador deve voltar e deve aí tentar começar a fazer o seu secretariado. Vai ter mudança? Vai ter mudança, bastante mudança, eu acredito que vai ter mudança no governo. O governo precisa realinhar algumas questões, por exemplo, perdeu na região mais populosa e com maior colégio eleitoral, que foi a região da Grande João Pessoa. Então, tem que ter uma atenção para aqui, o que é que acontecer. Assim como o prefeito Cícero Lucena, perdeu João Pessoa no primeiro e no segundo turno, então ele precisa pensar o que vai acontecer em 2024. Por isso que eu acho que, ao voltar, Cícero vai começar também a repensar o seu próprio governo. Vem cá, agora falando sobre o novo governo Lula, é importante a gente dizer que no primeiro mandato, logo que ele foi eleito, já no primeiro mandato, lá em 2002, ele chamou o Gilberto Gil para o Ministério da Cultura, não é isso? Dessa vez, o nome que está sendo ventilado por aí é o de Chico César, que é um dos nomes cotados para o Ministério da Cultura. O que você acha disso, hein? Chico César tem uma experiência de gestão já, né? Ele foi secretário aqui do governo Ricardo Coutinho, secretário de Cultura do governo Ricardo Coutinho. Não é que Chico César tenha tido assim uma gestão que se sobressaiu, mas levou a gestão, criou algumas coisas novas. Tem realmente que quando você é do meio, você tem um foco mais correto no meio, você quer promover eventos, você quer gerar renda para os artistas de uma maneira geral, que foi assim também que Gilberto Gil fez no Ministério. Só que Gilberto Gil conseguiu assim quase uma unanimidade, com poucas críticas no período em que foi ministro de Lula. Chico César, ele foi cotado porque, na verdade, ele teve uma militância muito forte durante a campanha eleitoral. Chico César compôs músicas muito duras contra Bolsonaro, desde a pré-campanha até a pré-campanha eleitoral. Então, começa a ser cotado. Agora, talvez exatamente por isso, por ter feito músicas ácidas, profundamente ácidas, contra Bolsonaro, é que talvez por isso ele vai acabar perdendo um pouco, tá certo, apoios em determinado momento. Porque, na verdade, a proposta do governo Lula seria muito mais de união, de pacificação. E ele entra com a carga muito pesada, porque Chico César foi um tanto ácido e radical nas suas músicas. Agora, esse setor de cultura, ele é assim, meio briguento. Não se pode dizer, por exemplo, que Bolsonaro não botou uma tropa de choque lá também. O secretário de Cultura, enfim, o pessoal da cultura era muito briguento. Então, pode ser que por isso também tenha que botar uma pessoa muito mais radical, muito briguenta lá. Só que o Chico César mesmo, ele próprio, botou nas redes sociais, saiu no Jornal Globo de hoje essa história de que ele
está cotado para o ministério, que é interessante, um paraibano cotado para o ministério de Lula, e ele próprio escreveu lá de que ele, por exemplo, Chico César acha melhor, o nome dele seria da deputada Jandira Fegali, que é do Rio de Janeiro, do PCdoB do Rio de Janeiro, já tem uma experiência, pelo menos parlamentar, grande. Chico César acha que ela pode ser o nome, como do sociólogo Juca Ferreira, que esse tem realmente um envolvimento muito forte com o meio cultural nacional, ele tem um bom relacionamento e já tem também uma certa experiência de gestão. Então, o próprio Chico César disse que achava que o mais recomendável fosse Jandira Fegali ou Juca Ferreira. O nome de Daniela Mercury, da cantora Daniela Mercury, também acabou sendo ventilado pela reportagem do Globo. Primeiro Chico César, depois Daniela Mercury, e Chico César veio com essa sugestão de que fossem 2 outros nomes. Agora é esperar, aguardar. Muito provavelmente Chico César será chamado a ajudar, se não for o ministro, porque Lula vai recriar o Ministério da Cultura. Se não for ministro, com certeza ele vai ser chamado a participar das políticas públicas, da organização de política pública, definição de política pública no Ministério da Cultura. Lula tem falado muito sobre cultura, tem dito que a população tem direito à cultura, a consumir cultura. Vamos ver o que é que vai sair então agora desse momento. Com o Gilberto Gil, ele acertou. Vamos ver se acerta agora nessa segunda fase. Josival, rapidinho, antes da gente ir para o intervalo, o Lula está de férias da Bahia e vai ser assim até pelo menos janeiro, um nome ventilado aqui, um outro nome ventilado ali, a gente não vai ter certeza. Ministério da Economia, por exemplo. E aí, como é que vai ser? Eu tenho a impressão que Lula talvez, vai depender desses dias aí, como é que acontecer, que ele pode apressar um pouco mais o governo. Veja bem o que é que ele está fazendo. E aí é a experiência política. No dia da votação, aquela manifestação na Avenida Paulista, né, com aquele mundo, era realmente antídoto contra essa movimentação bolsonarista de tentar melar as eleições. Então, quando você coloca uma Avenida Paulista com a multidão daquela, você consegue ter um antídoto. Outros antídotos de Lula foi imediatamente começar a pensar em transição. No outro dia, já estava Gleisi Hoffmann falando com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, falando com outros ali, antídotos contra a história. Ou seja, se a transição está andando, como começou a andar logo, imediatamente, todo mundo falando de transição, é porque então o outro lado já sabe que precisa desocupar as salas, desocupar as gavetas e vamos falar de transição. Lula apressou também a nomeação de Geraldo Alckmin para coordenar a transição e hoje já tem reunião em Brasília, a transição está se instalando lá em Brasília. Ou seja, pode ser que por isso também ocupar espaço e dizer, nós estamos tomando conta já disso aqui, Lula, como por exemplo, está acontecendo com o orçamento. Ele está mandando o pessoal discutir o orçamento, os programas do próximo ano, o que é que vai acontecer. Ou seja, quanto mais ele ocupa espaço, mais ocupa o governo, mais vai, evidentemente, legitimando a sua vitória. Vou te contar uma coisa, é sempre uma honra ter Josival Pereira junto com a gente. Todos os detalhes também no Portal T5, na coluna dele, eu sempre ouço na Jovem Pan todas as manhãs. É sempre uma honra ter você aqui junto com a gente, Josival. Rapaz, seja sempre muito bem-vindo, viu? A honra é minha, contar com essa audiência, com essa participação, com esse público bacana e com você. Um abraço para você. Sempre que tiver novidade, pode vir, você tem a porta aberta aqui no Povo na TV, tá bom? Me escalando, eu estarei aqui. Não precisa nem bater a porta, é só entrar que vai ser bem recebido. A gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com você junto comigo. Você sabe, né? Aqui sou eu, você, o Povo na TV.